É isso aí, Babi. Boa tarde para todos vocês nos assistindo. Já se encontra aqui na minha sala, no sofá, já preparadinha para responder todas as perguntas, a doutora Andréa, nutróloga, que vai falar tudo sobre soroterapia. Você sabe o que é soroterapia? Não sabe? Deixar que a doutora Andréa vai responder tudo pra gente. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vindo ao programa Sempre Melhor. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje, Renato. Muito obrigada pelo convite. Eu sempre fico super entusiasmada de falar de soroterapia, porque eu vejo a diferença que ela faz na vida dos meus pacientes. Então é um prazer enorme falar sobre isso. E já deu pra perceber que a doutora, como ela já é nutróloga e cuida bem da pele, a pele dela já bem bonita, bem linda. Tem soro pra isso, inclusive, viu? E tem mesmo, porque você já me falou, é soro para atleta, é soro para imunidade. Você vai responder tudo, não vai, doutora? Vamos lá. Então vamos lá. Então já vamos abrir já perguntando, doutora, o que vem a ser soroterapia? Bem, Renato, soroterapia é uma alternativa de aplicação de vitaminas, minerais, aminoácidos, mas por uma via muito mais eficiente que a via injetável. Quando a gente fica doente, a gente não vai no hospital tomar um soro e tem um resultado muito mais rápido. E dessa mesma maneira a gente busca qualidade de vida e entregar substâncias que são importantes para o corpo, para o cabelo, para a pele, para o fígado, para o rim, para o intestino, para o cérebro, por uma via muito mais eficiente, que é através de soros e injeções. Interessante. E podemos dizer, doutora, que é uma técnica nova? Olha, a soroterapia, Renata, ela já surgiu há muitos anos, tem mais de 50 anos. Foi o Dr. Linus Pauling, um médico americano que ganhou um prêmio Nobel, inclusive. Ele aplicava vitamina C em altas doses através de soros. E depois do Dr. Linus Pauling teve vários médicos nos Estados Unidos que foram aperfeiçoando essa técnica, e hoje no Brasil a gente trabalha com mais de 100 substâncias injetáveis. 100 substâncias 100 injetáveis? substâncias injetáveis. Uau, muitas, hein? Vitaminas, minerais, aminoácidos, fitoterápicos. Então são muitas as substâncias que a gente pode utilizar por essa via. Uau! E para quem está nos assistindo agora, doutora, qual que seria a diferença? Como você falou, que são ampolas, não é isso? Isso. O soro são ampolas injetáveis e algumas pessoas podem estar com dúvida acerca da vacina, de vacina. Qual seria a diferença de soro para vacina? Bem, a vacina a gente utiliza aí outras tecnologias para desenvolver e com o intuito de prevenir e desenvolver o sistema imune. Quando a gente aplica os soros, né? Aqui, por exemplo, nós temos um soro para imunidade. Mas o que tem aqui dentro? Complexo B, lisina, metilfolato, que é a vitamina B9, metilcobalamina, que é a vitamina B12. Então, são substâncias que vão melhorar o sistema imune, deixando a pessoa mais forte, mais resistente para combater as doenças de uma maneira geral. As vacinas, elas são mais específicas para doenças X, Y, Z. Então, na verdade, são tratamentos diferentes. E como são mais de 100 substâncias, no sentido que você falou, que é imunidade, para a pele, para o cabelo, colágeno também, podemos dizer? Colágeno. Claro. E o tal da imunidade é o que o brasileiro, o mundo inteiro precisou nesses últimos 2 anos para poder a pessoa estar imune e combater até mesmo o Covid. Um exemplo, eu tomando hoje, chegando lá no teu consultório, tomando hoje uma aplicação de uma ampola dessa, daqui a quanto tempo eu retornaria para tomar a próxima ampola? Bem, primeiro a gente precisa fazer uma avaliação, Renato, entender quais são as substâncias que você tem de deficientes. De deficiência. Né? A partir daí a gente vai desenvolver esse soro e prescrever esse soro específico para você. Com esse soro, a gente já consegue ver o resultado rápido. Porque, por exemplo, para formar uma molécula de defesa, o que seu corpo precisa? Ele precisa de complexo B, ele precisa de magnésio, ele precisa de lisina. Então, vários aminoácidos para formar uma célula de defesa. Dentro desse soro, a gente entrega essas substâncias que são matéria-prima para a formação das imunoglobulinas. Tá? Então, imediatamente, a gente já começa a ver os efeitos. Porque, por exemplo, se você tem uma boa alimentação, você come frutas, verduras, legumes, proteínas de boa qualidade, você está absorvendo substâncias boas, vitaminas boas, teoricamente sua imunidade vai melhorar. Agora imagina se você entregar isso direto na veia, todas essas vitaminas que a gente encontra nos alimentos, mas você entregar ela de forma injetável, direto na veia. Nossa. Então, os pacientes geralmente vão uma vez por semana, depende muito de cada caso, a gente monta protocolos de 4 a 8 semanas.
4 a 8 semanas. Isso. Nossa, e surge um efeito automático na pessoa, não é isso, doutora? Automático, isso. E quais seriam mediante a gente tomar essas ampolas, qual que seria as doenças que a soroterapia elas estariam prevenindo? Bem, a gente consegue... Fazer combater, no caso, né? A gente consegue tratar vários tipos de situações. Então, imunidade hoje é uma grande questão no mundo inteiro, como você disse, né, Renato? Antigamente, as pessoas ficavam muito preocupadas com o vírus. Eu falo que hoje a gente tem que se preocupar com o hospedeiro. É muito mais sobre a gente do que sobre o vírus em si. Até porque o vírus está sofrendo mudança, viram novos vírus, mas é importante que a gente cuide da nossa imunidade. Então, cuidar do hospedeiro. Outra situação muito importante que se desenvolveu nos últimos 2 anos em função da pandemia, queda de cabelo, muitos problemas de memória, cognição, pessoas com cansaço, com fadiga. Então, todas essas condições a gente consegue melhorar através de soros com vitaminas, minerais, aminoácidos. Interessante. E você já trabalha como nutróloga, já tem um bom tempo. Quanto tempo você está como nutróloga, doutora? Tem 5 anos, mais ou menos. 5 anos. E há quanto tempo que você está aí nessa descoberta, trabalhando com o soro? Bem, antes de trabalhar como nutróloga, eu trabalhei com cirurgia, trabalhei com dermatologia, com várias coisas. E me encontrei dentro da nutrologia, porque eu amo a soroterapia, né? Então, eu comecei mais ou menos no mesmo tempo a trabalhar com soroterapia. Então, tem 5 anos mais ou menos que eu fui para os Estados Unidos, conheci lá como é que funcionava e trouxe para o Brasil aí essa alternativa de tratamento. E foi aonde você começou a estudar, né, a soroterapia, no sentido, pelo fato de ver uma descoberta mediante uma situação que aconteceu com a tua mãe de um câncer. É mais ou menos isso, doutora? Explica pra gente. Então, Renato, enfrentei esse problema dentro da minha casa. Uma coisa é o médico, né? Enfrentar ele todos os dias, ver na vida dos outros, seus pacientes. E de repente eu me vi passando por aquela situação, foi muito difícil. E minha mãe acabou desenvolvendo 2 tipos de câncer. Ela teve um, depois de uns anos ela teve outro. E eu comecei a buscar, falei, o que está acontecendo? Por que uma pessoa está desenvolvendo um câncer atrás de outro, né? Tem que ter alguma coisa a mais. E foi aí que eu entendi que existia um metabolismo, que existia um corpo que precisava funcionar melhor. Se ele estivesse funcionando bem, teoricamente não tinha por que ela ficar desenvolvendo uma doença atrás da outra. E aí foi que eu descobri a soroterapia. E também usei muito a soroterapia na minha mãe, a gente faz até hoje tratamentos, porque minha mãe ficou com uma deficiência nutricional muito grande pós-quimioterapia. Uma das maiores causas de morte nos pacientes oncológicos, Renato, é por deficiência de nutrientes, por caquexia, por desnutrição. Os pacientes morrem porque ficam desnutridos. Muitas vezes não é nem um câncer que leva a esse desfecho, mas é a desnutrição. E através dos soros a gente consegue suplementar muito bem esses pacientes, devolvendo vitalidade, disposição, melhora dos sintomas de náusea, vômito, que atrapalham muito esses pacientes durante o tratamento. Entendi. Então, não substitui um tratamento de quimioterapia, de rádio, sabe? Mas a gente faz coadjuvante, dando mais qualidade de vida para esses pacientes nesse momento tão difícil. E nós estamos passando, né, doutora? E quais seriam a idade da pessoa? Qual que é o tipo de pessoa? Não digo o tipo de pessoa, mas a soroterapia, ela serviria para pessoa de que idade? A partir de que idade? Então, a gente hoje utiliza, Renato, a partir de 18 anos. 18 anos. Antigamente, ela era uma terapia utilizada muito em pacientes com mais idade. Tem o Dr. Myers, um médico americano, que desenvolveu um coquetel, é bem famoso, a gente usa muito aqui no Brasil também, chama coquetel de Myers. E ele é muito usado em pacientes já de idade, pelos geriatras, para tratar fibromialgia, dores crônicas, memória, cognição, doenças alérgicas. Ele desenvolveu aí vários trabalhos nesse sentido com esse protocolo. Só que o que a gente tem visto hoje, Renata, cada vez mais jovens precisarem desses tratamentos. Sim. Então eu atendo, por exemplo, muitos rapazes e moças do marketing digital que precisam ali ter uma memória, uma cognição, precisam ter disposição, então às vezes muito cansados, fadigados, né? Então a gente utiliza aí também a soroterapia para melhorar a disposição desse grupo de pacientes. Eu estava até conversando aqui, pessoal, com a doutora Andréia, aqui nos bastidores, que hoje já foi adepto do soro. A gente estava conversando
E na época que eu fui adepto, deve ter uns seus 8 anos, doutora, mais ou menos. Vou botar uns 6 anos que eu já fazia. E naquela época eu era uma pessoa assim, muito fadigada, muito cansada. Só vivia cansado, muito fadigado com meus afazeres, porque eu viajava muito toda semana e palestra, viagem. E era um cansaço que eu tinha quando eu comecei a fazer uso do soro lá no Rio de Janeiro, que eu residia lá. Nossa, me veio uma disposição fora do normal, um ânimo, uma alegria, uma energia que a pessoa recebe mesmo. E é interessante que muitas pessoas não davam ouvido, né? Achavam, é mais um sorinho, é mais um produto que vai vir para me dar dinheiro. Não é, pessoal. Dá resultado mesmo, porque eu fui adepto do soro. E aqueles tipos de alimentos que eu não consumia, né, no passado, isso vem também até no soro, não é isso que você falou? Isso. As vitaminas, os nutrientes, ele vem no soro, né? Imagina só, Renata, a gente precisa repor todos os dias uma quantidade de nutrientes, de vitaminas, e muitas vezes aquele alimento que você consumiu no dia não tinha aquela vitamina, não tinha vitamina B12, não tinha vitamina C. E aí, como é que fica? Você fica sem aquela vitamina? Então, através do soro, a gente consegue entregar um pool de vitaminas, deixando o metabolismo do organismo funcionando melhor. Por isso que você se sentia tão bem, né? Então, eu falo muito para os meus pacientes, eu tenho muitos pacientes que têm a vida agitada igual a sua, muitos empresários, muitas empresárias. E eu falo, às vezes a gente está no melhor momento da vida, que a gente tem muito para entregar para a sociedade, para o trabalho, para a família, mas falta disposição. As pessoas estão cansadas, estão fadigadas, muitas não querem nem levantar da cama de manhã, ou vão chegando depois do almoço, a bateria já acabou. Então eu tenho vários relatos, né? Tem pacientes que muitas vezes não querem nem levantar da cama e tem outros que não conseguem chegar no final do dia. É verdade. E tem aqueles que, se puderem, ficam deitados o dia inteiro. E são pessoas, muitas vezes, que têm a cabeça boa, mas o corpo já não está acompanhando mais. E pessoas jovens, viu? Não estamos falando de pessoas com mais idade, não. Estamos falando de pessoas jovens, como você, e que chegou num momento da vida que estava ali com muito cansaço. Muito cansaço, uma fadiga. E o soro traz muito esse benefício. Então, hoje eu falo que um dos grandes públicos que eu atendo, dos pacientes que eu mais atendo, são pacientes que querem ter mais disposição. Tem aqueles também que querem melhorar a pele, melhorar cabelo. Tem um soro, Renato, que é bem famoso nos Estados Unidos, que chama Soro Glow. O Glow, os artistas estão adeptos hoje, né? Os artistas adoram. Lá nos Estados Unidos, eles usam, as celebridades, quando vão participar do Red Carpet, elas aplicam esse Soro Glow para dar um glow no rosto, no cabelo, elas gostam bastante. E dá mesmo, doutora? Dá mesmo. A gente já viu o resultado em quanto tempo, assim, mais ou menos? Já consegue ver um resultado? De melhora, muitas pessoas já saem da clínica se sentindo melhores. Algumas no dia, como o corpo está muito necessitado, às vezes, daquela substância, ou está muito oxidado, às vezes no dia a pessoa sente um pouquinho de cansaço e no outro dia ela acorda com uma disposição diferente. Renovada, com um brilho no rosto. Você falou uma coisa, algo interessante, que quando eu tomava o soro, aí ficava lá, injetava, né? Aí ficava, me dava um sono. É normal isso? É normal. No dia, às vezes, a pessoa tem um pouco menos de disposição e no outro dia acorda pronto para uma maratona. E fala pra gente, olha, nós temos uma ampola, a doutora trouxe pra gente aqui nessa tarde. Fala pra gente, doutora, ampola e são quantas cápsulas que tem aí? Aqui nós temos 600 cápsulas 600 de vitamina D. De vitamina D. De 1000 unidades. E aqui nós temos uma ampola apenas de uma aplicação de vitamina D para ser feita de forma intramuscular. Então, um paciente precisaria 600 dias, quase 2 anos, para tomar essa quantidade de cápsula. E, em contrapartida, doutora, ele pode tomar apenas uma injeção. Não, é inacreditável. Quando a doutora comentou comigo acerca disso, pessoal, que através de uma ampola, você pode estar recebendo a vitamina D, que é o que o mundo inteiro precisa, que nós precisamos, que é tomar vitamina D, né, doutora? Precisamos. E você evitar de gastar 600 cápsulas. No caso, são 600 cápsulas que daria para 2 anos. Demoraria em torno de 2 anos para tomar isso aqui, né? Uma cápsula por dia, são 600 cápsulas. Uau! E através de uma ampola... apenas uma injeção a gente tem essa mesma dosagem. E sem contar a rapidez, né, Renato? Porque isso aqui... Você toma, em 15 dias ele já deu o pico de vitamina D.
Essa aqui, a paciente ficaria ali, a vitamina D é importantíssima, por exemplo, para a imunidade, é muito importante para emagrecer, ela ajuda no processo de emagrecimento, ela é fundamental no processo de emagrecimento. Então, imagina um paciente que tem vitamina D baixa, ele vai demorar mais para emagrecer, ele fica mais suscetível durante todo esse período a pegar uma infecção, uma gripe, um resfriado, porque ele não tem níveis ideais de vitamina D. Doutora, e fora aqueles que começam e não terminam nos comprimidos. Começa a tomar o comprimido, eu vou tomar. Né? O médico, o doutor está lá falando, tem que tomar todos os dias. Aí, esqueci, já tem 3 dias que eu esqueci. E vai nesse esquecimento e fica na deficiência da vitamina D. Mas aí na ampola não. Como você disse, através de uma ampola, você já tem aí uns 15 dias, não é isso? Mais ou menos? E com 15 dias ele já dá o pico aí da injeção. Isso é muito grave, Renato. Tem um estudo nos Estados Unidos que fala que 40% das internações nos hospitais são causadas porque os pacientes não tomam a medicação corretamente. Então, existe um índice altíssimo disso que você acabou de falar. Então, a gente precisa achar uma alternativa. E o injetável é uma alternativa para pacientes que não têm disciplina, principalmente os pacientes obesos. Pacientes obesos geralmente são os pacientes que mais faltam à consulta e que têm a maior dificuldade de ter persistência no tratamento. Eles abandonam o tratamento no meio do caminho. Então, tanto as injeções quanto os soros são uma alternativa para ajudar esses pacientes a emagrecer. Olha aí, pessoal, não perca essa oportunidade com a doutora Andréia, de poder estar indo fazendo uma consulta aí na clínica dela, são 100 substâncias. Fala aí algumas pessoal de casa. Temos de emagrecimento, temos da pele, do cabelo. Fala um pouquinho pra gente sobre a queda de cabelo. A queda de cabelo está em geral nas mulheres, doutora. O Covid trouxe esse grande problema. O Covid ele tem vários fatores que a gente ainda não entendeu, mas uma coisa que a gente já sabe é que ele acaba depletando muitas vitaminas. Então, um paciente, por exemplo, ele faz um exame hoje, ele pega Covid, repete os exames, a vitamina D, a vitamina C, as vitaminas do complexo B dele estão diminuídas após essa infecção. E são substâncias, o ferro, e são substâncias que são muito importantes para o cabelo. Então, o fato de você ter contraído a doença já te deixa mais suscetível a essa queda. E esses soros, eles têm vitaminas, minerais, aminoácidos que são fundamentais para que o bulbo ali onde nasce o cabelo, a matriz do cabelo, a fábrica de cabelo, para ela produzir, ela precisa de matéria-prima. Precisa de ferro, precisa de vitaminas, minerais. Então, o que a gente entrega nos soros é essa matéria-prima para produzir cabelo. E dá um resultado imediato. Dá um resultado bem legal, Isso pode ser feito através de cápsulas também. Então, tem muitas pessoas que vão na farmácia e compram Peel Food, né? Que é aquele pool de vitaminas. Só que imagina só você fazer o Peel Food de forma injetável, direto na veia. O resultado é muito mais rápido, muito mais eficiente. E todas são feitas aqui no nosso braço, né? Sim. Todas. As da veia e algumas são injeções no bumbum. No bumbum mesmo, né? E fala pra gente também, doutora, daqueles que você estava comentando comigo, sobre quem fez a cirurgia bariátrica. Isso. Tem também o soro para essas pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica? Exatamente, Renato. Quem fez cirurgia bariátrica tem muita deficiência, porque ele tira um pedaço do estômago, ele tira um pedaço do intestino e faz desvio de intestino. Então, são várias as técnicas, né? Depende da técnica que cada uma utilizou. Só que qual que é o problema disso? Cada parte do nosso estômago, cada parte do nosso intestino é responsável por absorver X nutrientes. Por exemplo, a vitamina D tem uma parte específica lá no seu sistema digestivo que vai absorver ela. Se a pessoa não tem aquela parte, ela não absorve. Então, ela passa muitas vezes aí uma vida. Eu tenho muitos pacientes, Renato, quando chegam para mim, chegam sem conseguir tomar banho sozinho. Sério? Pacientes que muitas vezes não conseguem lavar o cabelo. Tem tanta fraqueza, tanta fadiga que não conseguem lavar o próprio cabelo. Pacientes que saem do trabalho, que abandonam o trabalho. Pacientes que muitas vezes não conseguem se relacionar com outra pessoa porque tem tanta fadiga e tanto cansaço por conta aí da dificuldade de absorver esses nutrientes. Nossa, doutora. Então, a soroterapia vem assim e devolve vida mesmo. Lindas histórias, porque são muitas as histórias que a gente tem de pacientes que retomam uma vida, retomam um trabalho, retomam um relacionamento, depois que começam a repor esses nutrientes de forma injetável. Quem está nos assistindo agora, vamos colocar aí que
um amigo, uma amiga que estão nos assistindo, ele tem por volta de uns 63 anos de idade, 65. Tá. Ele pode estar se perguntando, doutor André, será que eu com 65 anos já posso fazer uso do soro? E deve. Deve? Tem alguma restrição de idade, doutora? Não tem, Começa pelo com contrário. 18, que você falou. Até quantos anos for necessário. Eu tenho paciente com 90 anos que faz tratamento Sério? comigo. Porque o que acontece, Renato? Chega numa certa idade, da mesma maneira que a nossa pele envelhece, o nosso intestino também envelhece. Então ele não consegue mais absorver tudo aquilo que uma pessoa de 20 anos absorve. Imagina, um adolescente, ele vai comer uma fruta, ele vai absorver todos os nutrientes daquela fruta. Um idoso de 60, 70, 80 anos, ele não consegue absorver a mesma quantidade. Então, por mais que ele se alimente bem, ele acaba sendo desnutrido. Então, para esses pacientes é sensacional o resultado, porque eles são muito deficientes. Uau! E aí a gente devolve aí melhora de cognição, de memória. Esses pacientes voltam muitas vezes a falar melhor, a raciocinar melhor. Muitos pacientes também voltam ao trabalho. Eu tenho um paciente, por exemplo, que era advogado, tinha parado de trabalhar no escritório da família porque ele já não conseguia ter uma cognição, uma fala boa. Depois que ele voltou, que ele começou a fazer os tratamentos, ele conseguiu... na verdade, a cabeça dele funcionava muito bem, mas ele não conseguia dizer as coisas de forma correta, né? E ele voltou para o trabalho hoje, trabalha normalmente no escritório da família. E a gente vê essas pessoas voltando à vida, viajando novamente, indo a restaurante, saindo, se divertindo. Entendi. Aí eu te pergunto, doutora, usando esse soro, tá? O pessoal está em casa agora nos assistindo e fala assim, então eu vou fazer uso dessas medicações, do soro direitinho e vou cuidar da minha saúde, da minha vitamina D, vou colocar aminoácidos, nutrientes para o meu organismo. Mas e como é que fica acerca da alimentação? Você fala alguma coisa também para a pessoa da alimentação? Porque a pessoa vai querer fazer uso do soro, mas vai continuar comendo fritura, vai continuar comendo gordura, vai continuar enchendo a cara no refrigerante, ou então no álcool. E como é que fica isso? Perfeito. E isso acontece bastante. Acontece, a gente né? precisa tomar muito cuidado. Porque eles pensam que o soro é cura, é o substituto, já está trazendo a cura. Não. Mas eles vão continuar comendo fritura, continuar comendo gordura, doce, se enchendo de doce. Fala um pouquinho pra gente. Na verdade, isso aqui é um complemento, sim, sabe, Nato? Tem que ter mudança de estilo de vida, mudança de alimentação, sem dúvida. Tirar glúten, tirar lactose, né? Comer mais proteína, mais legumes, frutas, beber muita água, tirar refrigerante, tirar o açúcar. Então, eu falo que são orientações muito básicas. Só que sabe qual que é o problema, Nato? Muitas vezes o paciente já está fazendo isso, mas não está tendo o resultado que ele espera. Ele fala, poxa, eu como bem, eu estou me alimentando certinho, eu não tenho fugido ali muito da linha, e mesmo assim eu continuo cansado, continuo fadigado. Então, eu falo, para esses pacientes faz muito sentido a soroterapia. Agora, trocar um estilo de vida por soroterapia, não, eu quero continuar fazendo tudo errado e vou tomar soro de vez em quando, não funciona. Não funciona. Não funciona. Não rola, né? Não. Tem que fazer atividade física. Inclusive, a gente tem, Renato, o soro para atleta. O soro para atleta, isso. Para quem gosta de ir para academia, não são só para atletas de alta performance, mas para quem é entusiasta também, né? Quem vai para academia todo dia, a gente consegue melhorar o ganho de massa muscular, a recuperação muscular. Então, às vezes a gente está lá malhando e fala, poxa vida, eu não estou vendo muito resultado. E com aminoácidos, com os minerais, com as vitaminas essenciais, a gente consegue melhorar isso. Ai, doutor André, adorei. Muito que bom, que gostoso a nossa conversa. Obrigado eu que agradeço. Poder esclarecer o pessoal de casa tudo acerca de soro, porque algumas pessoas tinham dúvidas. E a idade, você viu aí, já percebeu que começa aos 18 anos e vai até 90, 93, 95, tem idade, né? Tem idade. E você vai trazer para vocês vários N benefícios, milhões de benefícios para o seu organismo, para o seu corpo, para a sua pele, vai ficar com uma pele maravilhosa que nem da doutora Andréia. Doutora Andréia, deixe seus contatos, por favor, telefone de contato, seu Instagram. Tá bom. Bem, primeiro queria agradecer, Renato. Foi um prazer te conhecer pessoalmente. Prazer é todo meu. Querido. E trazer também informações sobre soroterapia. Para mim, sempre, eu falo que a minha missão de vida é mostrar para as pessoas que existe alternativa. Tem muitas pessoas que estão cansadas, que fizeram cirurgia bariátrica,
que já estão desestimulados, pessoas que querem emagrecer e não acham alternativa. E nós temos hoje mais uma alternativa. Bem, a minha clínica fica na 9 de julho, aqui em São Paulo, nos Jardins. Meu Instagram é do DRA, a Andréa Lucas, doutora Andréa Lucas. E lá no Instagram tem todos os contatos, mas o meu telefone é 11, telefone lá da clínica, 93339-7733. Se alguém quiser entrar em contato, temos outros números também, mas lá no Instagram tem todas as informações. Muito obrigada, gratidão, Renato. Nós que agradecemos. Obrigado mais uma vez, doutora. Tá bom? Obrigada. Volte sempre.